Seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Bruna Rocha, eu sou estrategista de negócios. Decidi contar um pouco sobre a minha trajetória para que você entenda como eu me tornei consultora e mentora de empresárias que querem tornar seus negócios mais lucrativos, produtivos e leves. Me formei em Direito no final de 2019 pela Faculdade Unisal e estando nesse cenário pós-pandemia foi quando eu me deparei que a realidade era outra. Nós não tínhamos aprendido a como prospectar clientes na faculdade, como fazer vendas, como nos vermos como empresárias. E diante disso, foi onde eu notei que eu precisava investir no marketing para conseguir aumentar as minhas oportunidades e atender clientes na advocacia. E foi aí em que eu comecei a estudar sobre o mundo da produção de conteúdo. Comecei a estudar também sobre design para conseguir colocar esse conteúdo valioso e educativo para os clientes finais. E aí me lembro até hoje o dia em que uma professora com anos de experiência me procurou para entender quem fazia o conteúdo do meu perfil. E aí foi naquele momento que eu entendi que eu poderia atender advogados nas redes sociais. Passei por várias formações de social media, marketing, assim como design, antes de definir o meu nicho, o qual iniciei com marketing jurídico. Aproveitei esse conhecimento jurídico que eu tinha, e inclusive networking na área, para conseguir os meus primeiros clientes e focar exatamente nessa área de atuação. E durante esse processo, eu atendi mais de 20 profissionais liberais em mais de 6 países, tendo inúmeros resultados. E foi lá em 2022 em que eu me inseri no mercado de infoproduto. Trabalhei ali durante 3 lançamentos de forma orgânica na empresa Mercado em Foco, onde nós falávamos com assessores de investimento. Foi um momento muito importante onde eu consegui desempenhar as habilidades não só como social media, mas também de organização, de gerenciamento de fluxo e de equipe, pois muitos dos nossos resultados vieram justamente dessa etapa de planejamento, de revisão dos produtos e ofertas e inclusive inserção já naquela época do social selling. Passando mais à frente, foi onde eu comecei a olhar para outros caminhos, muito em razão da vontade que eu tinha de ensinar, de passar os meus conhecimentos para outros empresários. E já naquele momento, ali no início de 2023, foi onde eu comecei a participar de um time de sucesso do cliente dentro de um projeto em que faturava múltiplos dígitos mensais. Através desse resultado que eu tinha conquistado como social media, comecei a utilizar isso para ensinar outros mentorados e cuidar e gerenciar a experiência de mais de 6 mil alunos ativos. Essa experiência processual me fez mais tarde estruturar um setor pedagógico dentro de outro projeto também com múltiplos dígitos faturados por mês, onde nós colocamos processos ali de acompanhamento de alunos e tivemos resultados muito grandiosos com relação à redução de taxa de cancelamento de alunos, bem como a ascensão de alunos. E foi já naquele momento em que eu comecei a observar que o que fez com que eu tivesse resultados dentro do marketing e sucesso do cliente foi utilizar um método que eu mesma tinha criado de planejamento e de processos. Foi aí que eu resolvi que, já tendo conhecimentos em gerenciamento de processos, em planejamento, tendo experiência em marketing e sucesso do cliente, faltava eu ver como funcionava um processo comercial na prática. E foi ali no final de 2023 em que eu resolvi ir para uma outra área do digital e entender como funcionava o mercado de vendas. Eu já havia trabalhado como social seller em lançamentos que inclusive fizemos 6 em 1 ali no primeiro dia, mas eu descobri que eu poderia utilizar a minha capacidade de argumentação e inclusive uma certa formalidade que eu tenho fazendo fechamentos de venda. E foi ali em que eu entrei no meu primeiro projeto como closer. Depois disso, no final de 2024, foi onde eu resolvi retomar um pouco também ali em matéria de funil e atender alguns projetos como social seller e como closer. E foi muito bacana esse momento em porque eu pude atender diversos nichos. Então vendi mentorias de negócios, vendi também mentorias de vendas, né, trabalhando com próprios especialistas em vendas, assim como mentorias de branding, antes de eu chegar em um dos principais projetos que eu atuei, numa empresa que trabalha com a educação online, tendo ali produtos e soluções na área de estruturação de modelos de negócio premium e alto ticket. E foi durante esse momento em que eu comecei a aprofundar nesse universo dos processos comerciais, tendo a clareza dessa estrutura desde o início ali da prospecção até
até o fechamento. E durante esse 1 ano em que eu estive ali no comercial e trabalhando às vezes até em 3 empresas ao mesmo tempo, foi onde eu consegui fazer 2 milhões em vendas diretas em apenas 1 ano. Nessa última experiência que mencionei, com uma especialista bem conhecida no mercado de alto ticket, inclusive uma das pioneiras nesse processo, foi onde eu obtive ali 1 milhão, consegui atingir 60% de taxa de conversão e em 6 meses eu virei supervisora comercial do time, estando ali na liderança e responsável por vendas de alto ticket diárias. Então eu participava ali da construção dos processos, scripts, inclusive treinamento e capacitação dos vendedores que lá estavam. E a partir de tudo isso, comecei a entender que todas essas habilidades analíticas e processuais que eu tinha foram o que me levou a conquistar resultados em todas as áreas, a conseguir fazer 3 lançamentos de infoprodutos de 6 dígitos, a conseguir também gerenciar a experiência de 6 mil alunos ativos e também fazer 2 milhões em vendas diretas e liderar um time comercial que vendia alto ticket todos os dias. E posso falar que esse processo, durante aproximadamente 3 vezes ali, foi muito exaustivo para mim. Queria dizer que foi algo muito fácil conquistar resultados como esse, mas infelizmente me levaram a uns 2 burnouts dentro desse processo. E aí foi onde eu comecei a entender que tinham coisas que poderiam ser feitas para que conseguíssemos otimizar os resultados e para que pudéssemos reduzir esforço excessivo. E foi onde eu comecei a colocar isso para mim, ainda quando eu estava no comercial e liderando essa equipe que também estava sobrecarregada no processo. E logo depois resolvi criar o método Lumia, que consiste em termos uma estrutura leve e produtiva para que empresárias vendam todos os dias e reduzam pelo menos 2 horas diárias da operação. E se você é empresária ou profissional liberal que já tem um produto ou um serviço validado e está pensando em como escalar isso de uma forma em que você não sobrecarregue você, o seu time e inclusive a sua operação, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para eu saber que você gostou e para receber mais conteúdos para te ajudar a estruturar processos mais leves, lucrativos e produtivos para o seu negócio.